Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui, morrendo de saudades, mas é que é muito trabalho e eu tava preparando esse presépio completo, lindo, 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 lindo. Ele foi feito com molde. Eu sei que vocês não gostam muito de moldes, o pessoal do exterior não consegue comprar, eu entendo tudo isso. Só que ele está recheado de dicas e como eu lancei minha terceira coleção de moldes, eu devo respeito às pessoas que compraram. Então eu gostaria que vocês entendessem que neste momento muitos vídeos serão feitos com molde. Mas apesar de serem feitos com molde, você tira do molde e ainda tem que vestir, você tem que fazer detalhes. Então tá muito rico em dicas. A ovelhinha foi feita manual, tem muita dica. E se você infelizmente não quiser assistir, não tem problema. Já eu volto aos vídeos sem o auxílio de moldes, tá bom? Fiz o presépio completo, no total 11 peças. Aqui, ó, eu também tenho o anjinho, ele vai sentar, a hora que eu for fazer um cenáriozinho, ele vai sentar. Ele tá aqui, ó, secando para eu poder colocá-lo depois. Então vamos lá, ó, tem o pastorzinho, a ovelhinha eu ensinei manual, os 3 reis magos, o burrinho, a vaquinha, Maria, José e o menino Jesus. Com isso você pode ou fazer só a Sagrada Família, assim, ó, 3 pecinhas, lindas, lindas, lindas. Você pode fazer a Sagrada Família com 2 ou 3 animaizinhos, ou fazer o presépio completo. Tá tudo muito, muito lindo. Então, se vocês gostarem, por favor, deem aquela curtidinha, deixa um comentário, compartilha e bora lá aprender. Vem! Eu vou começar o presépio por este molde de código 937, personagens natalinos, da minha coleção de 2021. Lembrando que quem produz e comercializa os moldes é a Simone Moldes. Com ele, a gente faz o José, a Maria, os 3 reis magos e o pastor. E passando o Natal, a gente também faz qualquer santo que a gente queira, porque as cavidades são muito universais. Então, eu tenho aqui o corpo, a manga, as 2 mãos e o rostinho, que já é um rostinho modelado, numa modelagem bem delicada. Então, eu vou começar tirando a cabecinha. Sobre a cabecinha, eu quero dizer o seguinte: a gente pode utilizar bolinha de isopor? Claro, a gente pode. Se a gente for utilizar bolinha de isopor, é uma bolinha 20 ou meia bolinha 25. No entanto, o molde da Simone é tão profundo que eu, particularmente, prefiro não usar bolinha, porque daí a massa retrai por igual e mantém a feição do molde. Mas, se quiser usar bolinha, não tem problema nenhum. Só não use uma bolinha muito grande, porque senão você vai perder as marcações do rosto conforme aconteça o encolhimento. Então, peguei aqui uma quantidade de massa, tô fazendo aqui uma coxinha e vou enfiar esta parte mais fininha da coxinha lá no nariz. Passo um pouquinho de óleo, né? Tiro o excesso para essa massa não escorregar e vou colocar lá no narizinho e já vou apertar em direção à boca. Se eu não quiser colocar bolinha de isopor, basta eu deixar um pouquinho para fora do molde, ó. Tô deixando um pouquinho para fora do molde e eu gosto de tirar aqui por cima mesmo, ó. E ele sai assim. Só consertando essas rebarbinhas.
E olha que rostinho mais meigo. Olha que lindo. Mas, se você preferir usar a bolinha de isopor, beleza. Só não use uma bolinha muito grande, que durante o encolhimento, esta bolinha deforma as feições. Quando a gente coloca a bolinha em rosto fofinho, não tem problema nenhum. Mas em rosto modelado, dependendo do tamanho da bolinha, ele estica o nariz e a boca perde o formato. Então, às vezes, você acha que o rostinho não tá bonitinho, mas foi por conta da bolinha que você usou. Então, eu fiz aqui, vou lá na região do nariz, coloco no nariz e já empurro em direção à boca, aperto bem para ficar bem marcado lá na boca, trago o molde aqui para dentro. E agora eu vou abrir com o boleador, olha, eu tô segurando onde é a boca. Eu vou abrir com o boleador bem lá perto do final do molde, ó. Eu tô aqui no final do molde. E vou colocar a bolinha 20. E vou apertar. E agora eu vou fechar isso aqui. E vou tirar como eu tirei a primeira cabecinha. Se você preferir tirar por baixo, não tem problema nenhum. Pode tirar por baixo, abra bem o molde, que ele sai. Eu vou tirar aqui por cima. Então, ó, segurei esta parte da minha mão, ajuda a segurar o molde, ó. Tô segurando o molde aqui, tô segurando o molde aqui. Vou abrir primeiro a região do nariz e boca, ó. E agora eu vou sacar. E ele saiu assim, ó. Tá? Então, agora, eu vou dar aquela ajeitadinha. Quanto mais você fizer, mais você pega o jeito. E aí, acaba ficando bem fácil tirar a cabecinha do molde. Agora, eu vou ver se eu preciso arrumar esse rostinho. Se eu quiser, eu posso aumentar aqui, ó, assim. Vou olhar o perfil. O narizinho tá bonitinho, mas eu ainda posso arrebitar se eu quiser, ó. Assim. E o que eu falei da bolinha de isopor é que esta massa aqui, ela vai encolher. Como tem bolinha lá dentro, a hora que ela encolher, ela vai fazer esse movimento e tudo aqui vai ser apertado. Então, o rostinho perde a feição. É mais importante que você reforce todas as marcações quando você coloca a bolinha de isopor. Se você não colocar a bolinha de isopor, ele vai encolher sem ser seguro e você não perde as expressões. Eu usei olhinhos de miçanga. Eu já tirei aqui as cabecinhas e quero mostrar para vocês aqui a diferença dessas duas cabecinhas, ó. Nesta aqui, eu não coloquei bolinha de isopor. Eu tirei, deixei só um pouquinho de massa além do molde e não coloquei bolinha de isopor. Nesta aqui, eu coloquei bolinha de isopor. Então, se você olhar, ó, aqui eu tenho bolinha de isopor. Esse aqui tem bolinha de isopor também. Aí, se você olhar para frente, você vai observar que este que tem bolinha de isopor encolheu menos. Mas olha como ele perdeu a região da sobrancelha. Este que não tem bolinha de isopor, encolhe mais, mas encolhe por igual. Os dois rostinhos estão bonitinhos, mas você precisa escolher qual você prefere. Se você não quiser colocar o olhinho de miçanga, também fica bonitinho com olhinho adesivo, ó. Já sovei bastante essa massinha. Vou fazer uma bolinha, da bolinha vou fazer um cilindro, um cone. Dei uma achatadinha
e vou colocar isso aqui. E no caso da Maria ajoelhada, eu vou deixar essa massa bem rente ao molde. E vou tirar por cima. No caso da Maria, esta parte reta vai ser a frente. Então, eu vou vir aqui na parte de trás, vou colocar ela assim, meio deitadinha, e vou mais ou menos na metade dobrar essa peça assim, ó. E vou abaixar essa parte aqui. Vou continuar dobrando, 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 até que o que seria bumbum encoste nessa parte aqui. Então, e olha que agora eu tô dobrando aqui, ó, onde seria o início do fêmur, e vou trazer pra frente. Então, ela vai ficar assim, ó, formando um S aqui. Venho aqui, dou uma baixadinha a mais nesse joelho. Tiro as marquinhas do molde com a mão. E essa parte virou um bumbumzinho, ó. Como ela tá ajoelhada, com certeza esse vestido tem algumas marcações. Então, vou pegar uma esteca e vou rolar a massa pra cima, vou rolar a massa pra baixo. E eu vou fazendo quantas ruguinhas eu achar necessário, quantas eu quiser. E para terminar, não é obrigatoriamente necessário, mas se você quiser, você pode vir aqui, ó, e com o polegar fazer uma marquinha, mas muito leve, separando as duas perninhas, ó. Acho que nessa eu nem fiz, ó, bem pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver. E ela vai ficar assim, ó. Pra manga, dou uma montadinha. Abro o molde e tiro. Ela sai bem quadrada. Então, eu ponho aqui na mesa, ó, e ajeito na mesa, assim e assim. E aqui ela tem uma marcação, então eu também já venho e completo essa marcação aqui. Vou dar uma achatadinha aqui. E aqui eu tenho a outra que eu já fiz e também já achatei. Como eu tirei ela um pouquinho antes, ela já deu uma encolhida. Esse bracinho eu vou dobrar, vou dar uma... Vou fazer um cotovelo aqui, ó. Eu junto os dedos assim pra fazer um cotovelo. Para as mãozinhas, eu tenho uma mãozinha direita, uma mãozinha esquerda, que já vem com o dedinho. Sovo bem e coloco. Aqui não tem segredo. Para eu não machucar com a minha unha, eu vou ajudar com a estequinha. E sai assim, ó, com os dedinhos já marcados. Que depois, se a gente quiser, a gente separa, ou se não quiser, não precisa. E aqui tá outra. Então, eu já tenho aqui as duas mãozinhas. Eu não costumo tirar as rebarbinhas da mão, mas se você preferir, você pode tirar. Essa mãozinha que ela vai colocar aqui no peito, eu deixei sem separar os dedinhos. E nesta aqui, ó, para dar um movimento, eu separei o indicador. Mas, se você quiser, você pode separar todos eles. Para separar, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai dar uma arrumadinha, tirar as rebarbinhas. Aí, você vai marcar aqui, ó. Assim, para poder dar um movimento. E vai cortar.
Eu gosto de cortar já assim, com uma faquinha, fazendo um movimentinho assim, ó, porque daí não fica aquelas rebarbinhas da tesoura. Se você quiser deixar todos os dedinhos separados, ó, ou pode deixar juntinhos, ou pode fazer como eu fiz, ó. Baixa um e deixa o outro em forma de indicador. Todas as vezes que a gente mexe no dedinho, a gente dá um movimento para a peça. E isso é bacana. Então, eu vou deixar assim, como eu deixei essa mão. E agora eu vou colar todo mundo. Vou colar aqui para esse bracinho não descer. O ideal seria que a gente esperasse as peças darem uma ressecada, principalmente o corpinho, antes da gente colocar aqui. Esse bracinho eu vou ter que apoiar. E vou apoiar assim, ó. Pra gola, eu tenho aqui 2 gramas de massa. Vou fazer um golão nela. E para todos os outros, vai ser do mesmo jeito. Então, ó, ao invés de uma bolinha, eu tô fazendo um oval. E agora, vou fazer umas marcações. E agora, eu vou colocar a cabecinha. Pintei a boquinha, fiz uns cílios, uma sobrancelha. E como ela tem isso aqui inclinado, que separa bem o crânio do rosto, eu vou colocar aqui, ó, onde seria o pescoço. E vou aqui fazer uma cavidade trazendo pra frente essa gola, ó. Vou fazer assim. Isso que eu tô fazendo na Maria, eu vou fazer em todos eles, ó. Pra que o rostinho se encaixe perfeitamente aqui. Vou passar cola. Não posso deixar essa Maria vir pra frente. Eu tenho sempre que dar uma olhadinha pra ver se ela tá no prumo. Eu deveria colocar a cabecinha depois de seco, mas como a gente precisa adiantar o passo... E ela ficou assim, ó. Vai cabelo e manto, mas se aqui não fosse cabelo e manto, eu iria colocar um pescoço. E vou deixar isso aqui secando. Apoiadinha a mão pra mão não baixar. Pra fazer o cabelinho da Maria, eu vou pegar uns pedacinhos de massa e fazer uns fiozinhos. E vou deixar esta parte de baixo aqui bem fininha. Vou dar uma enroladinha assim, ó. E vou fazer um zigue-zague assim. E vou fazer vários desse aqui. E vou começar a colocar isso aqui assim, ó. Só até aqui, porque depois vai o manto. Não quero deixar degrau. Pro manto, eu vou utilizar esse bege bem clarinho. Peguei aqui uma quantidade de massa, vou abrir fininho, bem fininho. Vou cortar num formato mais ou menos arredondado. Assim, ó.
quase que um círculo, mas é cortado a olho. Se você quiser ter uma ideia da dimensão, 8 centímetros. Vou ver se não tá muito comprido, se tá bom. E simplesmente vou colocar aqui, ó. Sempre dando movimento para a peça ficar mais bonita. Aqui, ó, eu deixo cair reto assim. Olha que Maria mais linda. Agora eu vou tirar o José. Tudo que eu fizer pro José vale também para os 3 Reis Magos, pro pastor e pra Maria, caso você queira fazer a Maria em pé. Então, vou começar dando montada aqui. Já tenho aqui uma massinha que eu já sovei bastante e tô deixando ela bem lisinha. Faço um cone, dou uma achatadinha nesse cone. Eu gosto de achatar porque daí a massa entra sem bater nas paredes do molde. E aí basta eu acomodar, ó. E vou apertar. Na região da cintura, eu vou deixar rente ao molde. Da cintura para baixo, eu vou fazer uma inclinação para terminar aqui com uma parte um pouco mais gordinha que o molde. E com uma estequinha de plástico, para não estragar o molde, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Então, deixa eu mostrar de perfil como ficou. Ó, ficou assim. Eu venho aqui, quase rente ao molde, e vou aumentando a inclinação para abrir aqui embaixo um pouquinho. Deixo tudo bem lisinho, porque fica mais fácil ajeitar aqui no molde. Trago tudo pra dentro assim, ó. Corto mais um pouquinho aqui, pra não ter marquinha. Aqui ele ficou assim pra fora, ó. E agora, eu vou sacar. Eu gosto de sacar por cima, mas você pode sacar do jeito que você preferir, ó. Tirei. Agora, eu vou colocar, pra tirar essas quinas aqui, vou colocar na mesa e vou fazer um movimento de vai e vem, vai e vem. Fica mais fácil arrumar assim. Coloco aqui na mesa e faço um movimento de vai e vem, vai e vem. Coloco no chão e dou uma ajeitada para que tudo isso aqui fique bem certinho. Conforme a massa vai secar, conforme esse corpinho vai secar, ele tende a dar uma estufada. Então, eu gosto, para as peças que vão ficar em pé, de vir aqui com o boleador, ó, e dar uma achatada assim. Porque daí, ele se mantém em pé durante a secagem. Existe essas marquinhas aqui no molde, ó, que eu vou reforçar, porque eu perdi a marcação. Faço onde não tinha, que era a parte da frente. E tá aqui. Ficou assim. Depois, ele vai encolher bastante. Esta marca aqui não vai ficar tão profunda. Se eu quiser, eu posso abrir um pouquinho aqui, ó. Posso ajeitar assim. E eu deixo a parte reta pra frente, sempre a parte reta é pra frente. O que eu quero é abrir um pouquinho conforme vai descendo. Olha como encolhe bastante. Olha como encolhe bastante. Pra tirar os bracinhos, também é pôr e sacar. Faço um conezinho, dou uma achatadinha, boto aqui, aperto. Tiro o excesso. Aí, sai com essas quininhas. Eu ponho a quina na mesa e faço o movimento de vai e vem, vai e vem. Como eu fiz com o corpinho, aí eu já arredondei. Eu ponho a quina na mesa e faço o movimento de vai e vem, vai e vem. Nessa parte, que era originariamente a parte plana,
eu vou dando uma apertadinha e vou descendo essa manguinha e dou uma leve apertadinha aqui. Com a esteca, eu reforço essa marca, ó. Essa marca já tem no molde. E faço uma outra marquinha aqui embaixo. Venho com o pincel modelador e faço aqui em cima a marcaçãozinha onde vai entrar a mãozinha depois. O José vai ter esse bracinho no peito. Então, este bracinho aqui, ele tem que ser dobrado bem fechadinho. Então, eu dobro assim, ó, faço um cotovelo aqui, dando umas apertadinhas assim, ó, e dobro mais ainda, vai ficar bem dobradinho assim, ó. E isso aqui, depois eu vou posicionar aqui assim. E a outra, ele vai segurar o cajado. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa, só que eu dobrei num ângulo menos agudo, né? Então, depois, eu vou colocar essas mãozinhas assim. Antes de colocar os bracinhos aqui no José, eu vou colocar o cordão da roupa dele. Esse cordão, se você estiver fazendo em produção, você vai tirar de uma extrusora. Eu, como tô fazendo um só, vou fazer à mão mesmo. E ele não precisa ser branco, ele pode ser begezinho, preto, marrom, da cor que você preferir. Eu posso pôr esse cordãozinho liso, como eu posso dobrar aqui e enrolar esse cordão. Não preciso colocar cola, não preciso colocar água, nada disso. Também já tirei do molde as duas mãozinhas. A mãozinha do lado de cá vai segurar o cajado. Então, eu já venho aqui, ó, coloco um palitinho, ponho o polegar lá pra frente e já fecho um pouquinho essa mãozinha. Já deixo ela própria pra carregar o cajado. E essa aqui, como vai no peito, eu simplesmente dei uma dobradinha aqui, ó. Mas eu já vou colocar já elas nas manguinhas. Para fazer o cajado, eu peguei uma massinha marrom. O cajado poderia ser simplesmente retinho assim. Só que eu vim aqui na pontinha, ó. Dobrei assim e dobrei assim. Cortei aqui, deixei mais ou menos com uns 10 centímetros, mais ou menos, ó. E deixei secar, deixei endurecer. Depois que ele endureceu, ele ficou assim, ó. Ficou assim, deu uma escurecida e ficou assim. Eu depois, né, que posicionar ali, eu vou encaixar aqui na mãozinha dele. Vou colar os bracinhos. E não vou limpar essa cola, vou deixar esse excesso de cola deste lado assim mesmo, porque vai um manto aqui. Vou pegar aqui um bege e vou abrir numa espessura fina, para imitar um tecidinho. Cortei, deixando as duas pontas mais largas. Vou cortar aqui, ó. E a altura disso aqui é assim, ó, vou medir aqui no bonequinho. Eu vou deixar sobrar um pouquinho aqui no chão, vai dar volta no ombro dele e sobrar aqui um pouquinho no chão. Então, eu vou cortar assim. Ficou aqui pra mim, mas você tem que medir no seu bonequinho. Mas aqui pra mim, ó, ficou com 19 centímetros, 4 e 3. Mas aqui vai variar de como você quer. E agora, eu vou dar uma amassada. A minha massa tá bem durinha, então, quando eu amasso assim, elas não grudam uma na outra. Se a sua massa não estiver durinha e começar a grudar,
Antes de fazer esse movimento, dá uma leve secadinha com o secador. Eu quero isso aqui imitando o tecido, por isso esses amassadinhos. Vou abrir um pouquinho esse bracinho, vou colocar isso aqui, ó, ajeitar. Aqui eu tenho 2 gramas de massa da cor da roupa do José. E antes de colocar esse manto inteiro aqui, eu vou passar um pouquinho de cola, que vai pegar um pouquinho do braço e um pouquinho do braço. Fiz um ovalzinho e vou acomodar esse oval aqui, ó. E agora eu vou ajeitar. Aqui eu tenho que limpar o excesso de cola. Com o boleador agora, eu vou pegar isso aqui e vou apertar em diagonal, ó. Eu tô com o meu indicador segurando a gola aqui e tô apertando isso aqui em diagonal. E vou fazer umas marcações aqui, ó. Por que que eu tô fazendo em diagonal? Porque a hora que eu vier com a cabecinha, como essa cabecinha tem essa parte inclinada, essa parte do maxilar inclinado, se ficar reto, perigas, a hora que eu colocar a cabecinha, apareceu o arame. Então, eu deixando assim, ó, em diagonal, quando eu colocar a cabecinha, vai ficar direitinho. Se você não quiser deixar golona assim desse jeito e deixar isso em diagonal assim, ó, você tem que fazer um pescocinho aqui nessa cabecinha. Então, agora eu consigo ajeitar do jeito que vai ficar e já vou colar a mãozinha. Então, vou subir aqui um pouquinho mais, ó. Quero que apareça mais a manga. Vou deixar isso aqui caindo lá. Vou deixar isso aqui caindo aqui. Agora sim, eu posso apertar aqui e vir com a mãozinha. Ficou assim. Então, tudo que eu fiz aqui, eu fiz também para as outras peças do presépio. Ó, esse vai ser um dos Reis Magos. Fiz para o pastor da ovelhinha. A única diferença aqui no pastor é que eu deixei essa cabecinha como se ele estivesse olhando para baixo, porque eu posicionei ele de tal forma que eu tenha uma ovelhinha olhando para cima. Mas todas as pecinhas são feitas do mesmo jeito. Quando eu tirei todas as cabecinhas, eu coloquei o palito aqui e deixei elas secando assim, porque daí a bochechinha não iria cair. Então, agora, eu vou tirar o palito daqui, vou passar um blush. Ah, mas ele é homem, não importa, eu vou dar como vai ter barba, o que vai aparecer é bem pouquinho, vou dar só uma corzinha a esse rosto. E vou pegar um palitinho e colocar onde seria a região do pescoço. E vou colocar aqui onde eu abri para entrar a cabecinha. O que eu falei sobre fazer essa gola em diagonal é que é assim, ó. Se eu faço a golinha reta, a hora que essa cabecinha entrar, ela vai bater na gola e vai ficar aparecendo esta parte do arame. Então, eu obrigatoriamente tenho que fazer aqui um pescoço. Mas, se eu deixo isso aqui em diagonal, como eu deixei, assim, em diagonal, a hora que a cabecinha entrar, essa parte mais alta vai cobrir o arame. Vou mostrar, ó. Não apertei ainda, tá? Posicionei, repara que aqui, ó, ela escondeu o arame. Então, agora eu vou apertar, tá tudo bem, e vou colocar a mãozinha com o cajado aqui. Vou abrir um pouquinho mais essa mãozinha para esse cajado ficar um pouquinho de lado. E aqui tá o José. Depois eu vou colocar essa mãozinha com o cajado. Eu vou usar pro José
o mesmo tom de cabelo que eu usei para Maria. E nele, eu também vou colocar só um cavanhaque. E o bigode eu vou pôr cola. Peguei uma quantidade de massa e vou abrir aqui, ó. Não vou deixar essa quantidade de massa muito fina, porque eu quero fazer um cabelinho ondulado nele. Então, posiciono aqui atrás. Trago em direção às orelhas, assim. Trago aqui pra cá, ó. Aqui. Aqui. E vou trazer aqui pra frente. Jogo tudo para um lado só. E vou tirar o excesso. E vou tirar a marcação. Olha que graça. E agora, com um cotonete, eu vou fazer umas marcaçõezinhas para esse cabelo não ficar muito liso. E a hora que isso aqui encolher, essas marcações vão parecer que o cabelo é ondulado. Assim, ó. Aqui eu tenho o molde Menino Jesus da Manjedoura, modelo 2, de código 938. Para eu tirar a manjedoura, dou aquela untadinha básica com pincelzinho sujo de óleo. Já sovei bastante essa massa, deixei ela bem lisinha e vou colocar aqui dentro. Vou apertar e tirar o excesso. E aqui, eu não retiro a rebarba, eu deixo assim mesmo, porque é palha, né? Então, esse aspecto aí rasgado fica muito bacana. Abro o molde e tiro por cima, ó. E não retiro essa rebarba. Claro, se te perturbar, você pode tirar. Repare que a manjedoura, ela é mais grossa aqui e mais fina aqui, para que o menino Jesus fique com a cabecinha um pouquinho mais elevada. Aqui eu consigo tirar o menino Jesus de duas maneiras, com uma cobertinha ou peladinho. Eu vou tirar primeiro com essa cobertinha e vou utilizar a cobertinha na cor branca. Até aqui, ó, é a coberta, só fica de fora mesmo o pescocinho dele. Aqui sim, eu tiro toda a rebarba. E aqui, ó, eu volto isso aqui. Sempre com uma faquinha de plástico, para não danificar o molde. Deixo o buraquinho aqui, ó. E agora eu venho com um pedacinho de massa cor da pele. Dou aquela apertadinha básica assim e retiro por cima. E ele sai assim, ó. O pescocinho, ele já sai meio em diagonal para que a gente encaixe a cabeça. Vou tirar a cabecinha agora. Cabeça. Daquele jeito que a gente tira as cabecinhas modeladas. Faço uma coxinha e coloco a parte mais fininha da coxinha na região nariz-boca. E aperto. Aqui não vai bolinha, não vai nada. Então, para deixar um pouquinho mais redondinha,
eu deixo só um pouquinho de massa além. Ó, bem pouquinho. E tiro também por cima, pela cabecinha. Olha como sai bonitinho e sai perfeitinho. Se você quiser aqui, você pode subir um pouquinho esse sorrisinho e subir um pouquinho esse narizinho. Olha que bonitinho, olha de perfil, que coisa mais linda. E agora aqui, ó, eu arredondo, tiro as marquinhas e vou colocar a orelhinha. Olha que gracinha. Vou pregar essa cabecinha aqui, ó. Posso pregá-la assim de lado e vou colocar na manjedoura. Tem que colocar enquanto ele ainda tá mole, porque isso aqui tem que se adaptar, a gente abaixar as pontas assim, como se estivesse cobrindo mesmo. E com todos eles molhados, porque assim eles encolhem ao mesmo tempo e eu não tenho problema com rachadura e etc. Ó, assim, tô abaixando a manta. Vou passar um pouquinho de cola aqui no pescoço. Vou tirar o excesso e vou colocar a cabecinha. Olha que graça, olha que gracinha. E agora eu vou fazer os bracinhos. Bracinho bem gordinho e sem marcação de dedinho, para não ficar uma coisa grosseira. Nesse tamanho, é legal que não tenha marcação. O molde é bem profundo, então eu tiro retinho mesmo. E depois eu dou uma leve acertadinha assim, ó. Só um cotovelinho bem pequenininho. E vou tirar o outro igual. A gente pode fechar essa mãozinha, ó. Fechar assim, ó. Porque bebezinho normalmente fica de mãozinha fechada. E colocar aqui. Olha que graça. Mostrar o tanto que encolhe. Olha só, o tanto que encolhe. Vai escurecer. E nesse aqui, ó, eu cortei um círculo de massa amarela para fazer uma auréola. Nesse eu vou fazer diferente, eu vou fazer um círculo e colocar mesmo na cabecinha. Essas mãozinhas eu coloquei assim, ó, mais pertinho da boca. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Agora eu vou tirar o menino Jesus peladinho. Então, passo olhinho nas cavidades e vou tirar. Vou começar pelo corpinho. Na região do bumbum, eu vou deixar um pouquinho mais de massa, mas sem exagero. Já vou dar uma arredondada aqui mesmo, ó. E vou começar tirando pelos pezinhos, ó. Eu abro o molde e puxo. A minha massa, ela tá bem molhada, tá bem mole. E eu não gosto de trabalhar com massa mole assim, vocês sabem, né? Então, o que acontece se ela tá bem mole, é que ela gruda no molde, ela faz uma lambança, mas o corpinho sai assim. Aí, eu só dou uma ajeitadinha aqui, faço um calcanharzinho, dou uma ajeitada aqui, faço um calcanhar. Já sai com o joelhinho, já sai com a coxinha. Dou uma ajeitada aqui, ó. E vou ver a posição que eu quero desse menino Jesus. É importante que a gente dobre as perninhas para que esconda um pouquinho a região genital.
Então, eu já dobro aqui, ó, eu faço um cortinho um pouquinho mais forte aqui, dou uma dobrada aqui e viro essa perninha assim, ó. Faço a mesma coisa do lado de cá, dou uma dobradinha assim, ó, cruzo as perninhas assim, como todo bebê, ó, e ele vai ficar assim. Pescocinho também diagonal para receber a cabeça. Tirar a cabecinha de novo. Vou apertar. Quando eu aperto a massa em direção à boca, nariz. Vou deixar só um pouquinho mais gordinho, pouca coisa. Ó, bem pouca coisa. Vou tirar o molde pela frente, puxando pela testa, ó. E aí, ele sai assim. Eu só vou levantar um pouquinho esse narizinho. Olha que rostinho lindo. E vou colar a cabecinha do menino Jesus aqui, ó. Vou tirar os bracinhos. Olha que coisa mais rica. Olha como encolhe. Para essa Maria, para o José e para esse bebê, eu fiz a auréola assim. Para esses outros aqui, ó, eu vou fazer assim. Pego uma massa amarelinha e vou fazer um fiozinho. Deixa eu ver o tamanho. Desse tamanho tá bom, porque depois vai encolher um pouquinho. Então, eu vou cortar isso aqui, ó, em diagonal, as duas pontas. Vou passar um pouquinho de cola. E vou unir assim, ó. E vai ficar assim. Vou fazer isso com as 4. Ah, só para vocês terem ideia, mais ou menos o tamanho que ficou, este aqui, ó, os maiores são da Maria e do José, 9, 10 centímetros. E os menores, 6,5, é do Menino Jesus e do Anjinho. E agora que estão os 4 feitos aqui, eu vou passar o pó dourado do Emerson. Vou esperar isso aqui secar e depois de seco é que eu vou colocar lá nas cabecinhas. Agora que já tá tudo mais ou menos durinho, eu vou colocar as auréolas.